Alex Miguel mandou R$ 7. Sergio consegue explicar de forma fácil e simples como funciona a física quântica? Uma boa noite. Caramba, cara. Cara, de novo, ó. Vai aí, tá na nossa playlist aí, tem um episódio, o professor César Lenz, só sobre física quântica, cara. Então, assim, a física quântica é a física que explica, né? A ciência que explica o mundo subatômico, tá? Ela só faz sentido em coisas subatômicas. Não tem física quântica na sua vida, não tem física quântica no seu travesseiro, não tem física quântica no seu colchão, porque nada disso faz sentido. A física quântica é a ciência que estuda o mundo subatômico, não é nem o mundo microscópico, é o mundo subatômico, tá? Abaixo das partículas do próton, nêutron e dali para bósons, leptons e tudo mais, tá? Então a física quântica é isso. A física quântica nos traz propriedades muito interessantes que são usadas hoje, por exemplo, na computação quântica. Não, aí no primeiro já, mas vai lá pro último lá. Vamos voltando aí que vai chegar uma hora que vai ter. Que legal você estar ao vivo de novo. Tô ao vivo aqui de novo. Valeu, Zé Reis. Rodolfo Santos mandou aí, ó. Sérgio, existe algum objeto em algum laboratório que foi feito para ser super denso? Tipo uma bolinha de gude que pesa 100 quilos? Que eu saiba, não. Essas coisas super densas a gente testa simplesmente em computação, tá? Aquele ali do Giovanni Abranges eu já li. Rafa San explica pra gente como que é possível saber quais gases ou elementos tem um planeta ou cometa a 40 anos-luz, por exemplo. Isso aí é por meio, cara, de um negócio chamado espectroscopia. Então eu aponto para um planeta, eu aponto para um cometa com um instrumento muito específico chamado espectrógrafo. O que o espectrógrafo faz? Ele pega a luz, ele tem um prisma e ele decompõe a luz. Na hora que ele decompõe a luz, aquela luz que ele decompôs, ela cria listrinhas, que a gente chama bandas de Fraunhofer. E cada listrinha daquela, ou cada pico, ele equivale a um elemento químico que a gente sabe. E assim a gente tem toda a caracterização química, seja de uma estrela, de um planeta, de um asteroide, de um cometa, do que for. Beleza? Existe algum estudo sobre dobra gravitacional ou motor de dobra? Não existe, cara. Isso é um negócio ficção científica total, tá? Não temos estudo disso. O que a gente chegou mais próximo disso foi o famoso EM Drive, que ninguém mais falou disso, graças a Deus. Natan Bessa mandou, desistiu da peruca? Por quê? Porque aquela peruca lá não foi feita pra mim, cara. Aquela peruca lá, falaram pro cara que meu cabelo era castanho. Ele pensou que era castanho escuro. E aí ficou meio esquisito. Mas vem novidade aí. Sérgio, existe relação entre física e computação quântica? Pode explicar mais sobre? Parabéns pelo seu trabalho. Cara, claro que existe. Nossa, existe muita relação entre física e computação quântica. Porque a computação quântica, na verdade, ela usa princípios, tá? Princípios da física quântica. É isso que ela usa, tá? É isso que ela usa. Então, alguns princípios ali que tem. Qual seria a cor do céu em Marte, né? Eu falei que não seria azul, seria algo ali amarelado, mais alaranjado, mais avermelhado devido à grande quantidade de CO2, tá? Qual a divergência entre a qualia e a perspectiva monista? Que é isso, cara? A composição de cada cérebro não é única? É única. Então a percepção causada por qualquer interação não seria igualmente única? Claro, é. Isso aí mesmo, tá certinho. Henrique Aguiar, nas medições em escala de anos-luz, existem correções levando em conta o meio de propagação? O meio de propagação, quando a gente fala de anos-luz, é o vácuo, né? Normalmente, que é o espaço, tá? A não ser que tenha coisas, por exemplo, como um jato emitido por um buraco negro, que ele tem anos-luz de dimensão, mas aí as partículas ali dentro não estão viajando no vácuo, estão viajando no meio mais denso. Aí a gente faz correções, sim. Tá? O Júnior Rocha mandou 2. Como será o fim da sonda Juno? O fim da sonda Juno será jogada em Júpiter, tá?
Ela será jogada em Júpiter. E a previsão é que seja agora. É que seja agora. Setembro de 2025, tá? Aparentemente vai ser até setembro de 2025 que a sonda Juno vai trabalhar, tá bom? Charles mandou dezão. Sérgio, explique como os discos voadores conseguem atravessar o domo celestial sem derramar as águas primordiais. Aí, cara, você faz o seguinte, ó. Para responder sua pergunta, você coloca um terraplanista e um cara da ufologia. E deixa, cara, ele se degladiando ali. O pior de tudo é você ver ufólogo terraplanista. Esse é uma raça difícil. Porque eu quero saber como que ele explica disco voador entrando pelo domo, que é exatamente a sua pergunta, cara. Exatamente a sua pergunta. Ou tem domo ou tem disco voador. Os dois não encaixam na mesma coisa. Como que ele chama ali? Chusco01. O que é o cinturão de Kuiper? É nele que ficam os planetas anões? A luz do Sol é capaz de aquecer esses objetos? Então vamos lá. Cinturão de Kuiper é uma região do Sistema Solar, depois de Netuno, é onde está Plutão, por exemplo. Ali ficam planetas anões, objetos transnetunianos, cometas e tudo mais, tá? A luz do Sol chega lá, aquece ele, tá? E não tem problema nenhum. Cris Ronald mandou 94. Sérgio, qual é o sentido da vida? Cara, para cada um, né, tem o seu sentido aí. Tiago Coutinho, e a minha pergunta? Vamos ver ela aqui. Boa noite. O que é verdade e o que é mentira sobre o Atlas? Complicado isso aí, cara. Guaratá do Norte, Mato Grosso. Essa aí? Tá. Então, é o seguinte, Tiago Coutinho. O que é verdade sobre ele é que ele é um objeto interestelar que se comporta como um cometa. A gente já fez estudos, ele perde matéria igual o cometa perde massa, ele tem cauda igual um cometa tem cauda, ele tem coma, que é a atmosfera igual um cometa tem coma, e ele é interestelar. Isso é verdade. O resto, nave alienígena, mandar um sinal e responder, tudo isso, aí fica no campo da especulação, tá? Quais as expectativas para o MLBR? MLBR é o veículo lançador brasileiro, né, de microsatélites. A minha expectativa é 0, eu acho que não vai sair. Como e quando será o mergulho final da sonda Juno? Onde será? Em Júpiter, e como eu vi aqui para vocês agora, deve ser agora em setembro desse ano. Entrevista esse eu já tinha lido. O que aconteceria com aquele eu já tinha lido. Acho que para ser eu já li todos. Agora vai lá embaixo ver se chegou mais alguma nova. Aí, ó. Então eu parei ali, ó. Tá, aquele ali não mandou pergunta nenhuma. Salve, Sérgio, como vai? Acredita que iremos descobrir vida alienígena em breve? Meu palpite é Encélado. Eu acho que ou Encélado ou Europa nós vamos descobrir vida alienígena, sim. Não inteligente, né? Bruno Henrique D mandou cincão. Sérgio, você tem medo da maneira como as IAs estão evoluindo? Hoje em dia, antes de ir pro Google, vou no GPT. Pensei que não chegaria a esse ponto. Eu não tenho medo, zero medo, cara. Eu acho excelente o jeito que elas estão evoluindo. Tomara que evoluam cada vez mais rápido. Tá? Tomara que evoluam cada vez mais rápido. Tem Live Pix? Então manda aí. Davi Bergamota mandou R$ 5,69. Boa noite. O ser humano caminha para a imortalidade? Se sim, quando e por que chegaremos lá? Eu acho que não. Eu acho que muito pelo contrário. Eu acho que o ser humano caminha para a sua extinção. E tá perto, hein? Uns 50 anos aí, se não mudar nada. Tem mais? Hugo Leonardo mandou R$ 5. VC acredita que poderemos dominar as propriedades quânticas e desenvolver o teletransporte quântico? Cara, teletransporte quântico, falei bastante lá no Flow Games agora, né? Porque nós falamos sobre o Quarteto Fantástico. O problema do teletransporte são vários, né? Primeiro que a gente não consegue, né? A gente só conseguiu fazer teletransporte de uma partícula. Fazer o teletransporte de uma coisa cheia de molécula é muito difícil. E tem uma outra grande questão. A questão é a seguinte: se eu, que estou aqui, me teleportar para outro lugar, aquele outro que estará lá, será eu? Porque a consciência, minha cabeça,
minhas ideias, minhas memórias, será que elas são teletransportadas também? A gente não sabe, tá? Porque a gente teletransporta a matéria. E a consciência, será que ela é teletransportada? Então, eu acho que não vai acontecer. Mas, de novo, né? É uma ideia muito legal, a ideia do teletransporte. Eu adoraria. Vai lá, manda. Júlio mandou R$5. Serjão, qual é a divergência entre a qualia e perspectiva monista? A composição de cada cérebro não... Qualia, eu vou perguntar aqui para IA. Como que ele está falando? Vou perguntar aqui. Qualia e perspectiva monista. Qual a? Não. Faz o começo aí. Entre a qualia... Não, põe o comigo. Lê desde o começo. Qual a divergência? Qual a divergência? Entre a qualia e a perspectiva monista. Entre a qualia e a... Perspectiva monista. Caramba. Perguntei aqui para a IA. Vamos ver o que ela vai falar. Coisas se sentem para nós. Exemplos: a vermelhidão do vermelho que você vê, a dor de uma dor de cabeça. Característica fundamental dos qualias é que eles são privados, subjetivos e intrínsecos. Eu posso saber tudo sobre neurociência da sua visão, as ondas de luz que entram no seu olho e os sinais elétricos do seu cérebro, mas eu nunca poderei experienciar a vermelhidão do vermelho exatamente como você experiencia. Isso é a qualia. Perspectiva monista é a visão filosófica de que a realidade é composta por apenas um tipo fundamental de substância ou princípio. Existem diferentes tipos de monismo, mas o mais relevante para este debate é o monismo materialista. Divergência: o problema da subjetividade versus objetividade, o argumento do conhecimento, esse famoso experimento mental ilustra perfeitamente o conflito. Imagine Mary, uma neurocientista brilhante que viveu toda a sua vida em um quarto preto e branco. Ela sabe tudo que há para saber sobre física e biologia da cor. Ela conhece cada detalhe de como o cérebro processa a cor vermelha. Um dia, Mary sai do quarto e vê um tomate vermelho pela primeira vez. A pergunta é: Mary aprende algo novo? Se a resposta for sim, então o conhecimento físico e objetivo sobre a cor, que ela já tinha, não é a mesma coisa que a experiência subjetiva, que é o qualia, de ver a cor. Isso sugere que o monismo materialista é incompleto, pois há algo na realidade que não pode ser capturado por uma descrição puramente física. Se a resposta for não, então ela não aprendeu nada de novo, o que parece contraintuitivo para a maioria das pessoas. Tá aí, ó. Respondido? Finalmente, essa pergunta aí? Vai lá. Júlio mandou R$5. Serjão, qual é a divergência entre a qualia e perspectiva monista? A composição de cada cérebro... Mandou R$5. Serjão, conseguimos prever rochas interestelares ou pode acontecer de colidir com a Terra sem aviso? Pode sim, existe um intervalo de asteroide que é muito perigoso, entre 40 e 140 metros, e se ele vier da direção do Sol, por exemplo, a gente não vai ver ele, vai ver ele muito em cima da Terra. Então, esse é o grande hoje foco das agências espaciais, é entender esses asteroides com esse tamanho. Os asteroides muito grandes a gente já conhece eles, mas desse tamanho a gente não conhece. Qual é o problema desses asteroides? São asteroides que a gente chama de city killers. Eles destroem o mundo? Eles vão extinguir a raça humana? Não, mas eles vão acabar com uma cidade. Por exemplo, igual São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e por aí vai. Beleza? Kevin mandou R$20. Serjal, a possibilidade de ver um cometa a olho nu com um núcleo tão grande que iluminaria a noite? Cara, então aí entra lá no negócio que o cara falou, né? Aí é muito subjetivo, cara. O que é iluminar a noite para você? Iluminar a noite toda? Dificilmente a gente vai ter um cometa desse tamanho. Cometas não são tão grandes assim. Agora, um cometa brilhante à noite, já teve alguns, tá? Eu vi o Hale-Bopp em 1997, ele era muito brilhante
no finalzinho do dia. É que cometas, para nós, eles vão aparecer ali em determinados horários ali, muito na madrugada e tal. Dizem que o Halley, em 1910, foi um cometa que iluminou ali o céu noturno. Então, pode ser que tenha, tá? Anderson mandou R$10. A massa da Terra está diminuindo devido à queima de materiais para geração de energia? Não tá, não, cara. Tá? Não tá mesmo. É muito pouco, tá? Que a gente queima, né? No caso que você falou ali, né? Pode estar perdendo, né? Mas não... Obviamente, né, com o passar do tempo a gente perde elementos por radiação e tudo mais, mas fica tranquilo que não vai fazer diferença nenhuma. Porque à medida que a Terra perde, ela também ganha, porque batem asteroides, batem microasteroides e tudo mais, tá? Sérgio, seria possível tirar uma informação de dentro do buraco negro usando o teleporte? A gente mandar alguma máquina, alguma pessoa para tirar a informação de dentro do buraco negro e mandar para fora. Isso seria possível? Cara, não seria, e isso é uma coisa muito interessante. Então vamos lá, né? O buraco negro, nada sai dele porque a gente não consegue viajar mais rápido que a luz, tá? Existe um negócio chamado paradoxo da informação. A informação no universo ela não pode ser perdida, mas quando entra dentro do buraco negro ela se perde. Porém, caso o Stephen Hawking esteja certo e o buraco negro evapore através da radiação Hawking, ela também evapora. A informação também sai de dentro do buraco negro junto com a radiação. O problema é que nós não conseguiríamos reconstruir esta informação. Deixa eu ver que horas são. Quase 11 da noite. Posso dar um exemplo para vocês? Vou dar um exemplo, mas cuidado. Pode ser um exemplo um pouco escatológico, vocês vão ficar com muito nojinho. O exemplo é o seguinte. Você, por exemplo, come uma torta de maçã. Mas depois que ela sai, você não consegue reconstruir a torta de maçã. É exatamente o que acontece no buraco negro. Tá bom? De Alexandre, você gosta, né, de Alexandre? Você manda... Não é analogia, não. Aqui não é nada de analogia. Aqui é a realidade mais pura e simples, tá? Tô comendo. Ai, ai. Fui fofo, não fui? Tá vendo só? Ai, ai, é isso aí, ó. Aqui, ó, mandaram aqui, ó, Sérgio, existe a chance de existir buracos brancos? Do mesmo jeito do buraco de minhoca, do mesmo jeito da teoria de cotas, do mesmo jeito de multiverso, buraco branco também é previsto teoricamente, mas não observamos nenhum ainda. Como faz para solicitar uma palestra da minha cidade? sacane@gmail.com. Pô, tem que alguém vir aqui, ó, no chat moderar aí, ó, e tirar esse cara aqui, ó, que tá mandando esse negócio de jogar Minecraft aqui, ó. Ele não para. Tem mais aí, não? Vai lá. Boa noite, Sérgio. Eu sou programador há mais de 4 anos e quero usar esse meu conhecimento para aprender mais sobre física e um pouco também de astronomia. Muito fácil, cara. Você que é programador, então você deve conhecer o GitHub ou Kaggle, né? Entre lá nesses repositórios, tá? E todos eles têm ali uma subpasta, se é que pode dizer assim, tanto de física como de astronomia. Então, por exemplo, existem problemas muito legais ali, tanto no Kaggle como no GitHub, que é classificação de galáxias usando IA, descobrir exoplanetas, dados de exoplaneta para você descobrir exoplanetas usando IA, coisas de geologia, coisas de física. Então tem bastante coisa legal, tá? Então vá lá no Kaggle ou no GitHub e pegue esses exemplos e aí você já tem a parte da programação muito bem definida. Você vai se dar super bem em tudo isso, tá bom?